Olá, queridos irmãos e queridas irmãs, eu sou Camila da Pastoral da Comunicação e hoje é dia de podcast, a catequese no seu dia. Lembrando que os nossos podcasts têm episódios novos todas as segundas, quartas e sextas-feiras. Sejam bem-vindos! Hoje, dia 6/4/2022, quarta-feira. Vamos meditar o capítulo 23 do livro Imitação de Cristo, da meditação da morte. Muito depressa chegará teu fim neste mundo. Vê, pois, como te preparas. Hoje está vivo o homem e amanhã já não existe. Entretanto, logo que se perdeu de vista, também se perderá da memória. Ó cegueira e dureza do coração humano, que só cuida do presente sem olhar para o futuro. De tal modo, te deves haver em todas as tuas obras e pensamentos, como se fosse já a hora da morte. Se tivesses boa consciência, não temerias muito a morte. Melhor for evitar o pecado que fugir da morte. Se não estás preparado hoje, como estarás amanhã? O dia de amanhã é incerto, e quem sabe se te será concedido? Que nos aproveita vivermos muito tempo, quando tão pouco nos emendamos? Nem sempre traz emenda a longa vida, senão quem aumenta muitas vezes a culpa. Oxalá tivéssemos um dia sequer vivido bem neste mundo. Muitos contam os anos decorridos desde a sua conversão. Frequentemente, porém, é pouco o fruto da emenda. Se é tanto para temer o morrer, talvez seja ainda mais perigoso viver muito. Bem-aventurado aquele que medita sempre sobre a hora da morte, e para ela se dispõe cada dia. Se já viste alguém morrer, reflete que também tu passarás pelo mesmo caminho. Pela manhã, pensa que não chegarás à noite, e à noite não te prometes o dia seguinte. Por isso, anda sempre preparado e vive de tal modo que te não encontre a morte desprevenido. Muitos morrem repentina e inesperadamente, pois na hora em que menos se espera, virá o Filho do Homem. Quando vier aquela hora derradeira, começarás a julgar muito diferentemente toda a tua vida passada. E doer-te-á muito teres sido tão negligente e remisso. Quão feliz e prudente é aquele que procura ser em vida como deseja o que acha a morte. Pois o que dará grande confiança de morte abençoada é o perfeito desprezo do mundo, o desejo ardente do progresso na virtude, o amor à disciplina, o rigor na penitência, a prontidão na obediência, a renúncia de si mesmo e a paciência em sofrer por amor de Cristo qualquer adversidade. Muito fácil é praticar o bem enquanto estas são, mas muito fácil é praticar o bem quando estás são. Mas quando enfermo, não sei o que poderás. Poucos melhoram com a enfermidade. Raro também se santificam os que andam em muitas peregrinações. Não confie em parentes e amigos, nem proteles para mais tarde o negócio de tua salvação. Porque mais depressa do que pensas, te esquecerão os homens. Melhor é providenciar agora e fazer algo de bem, do que esperar pelo socorro dos outros. Se não cuidas de ti no presente, quem cuidará de ti no futuro? Muito precioso é o tempo presente. Agora são os dias de salvação. Agora é o tempo favorável. Mas, aí, que melhor não aproveitais o meio pelo qual podes merecer viver eternamente. Tempo virá de desejares um dia, uma hora sequer, para tua emenda, e não sei se alcançarás.
Olha, meu caro irmão, de quantos perigos te poderias livrar e de quantos terrores fugir se sempre andasses temeroso e desconfiado da morte. Procura agora de tal modo viver que na hora da morte te possas antes alegrar que temer. Aprende agora a desprezar tudo para então poderes voar livremente a Cristo. Castiga agora teu corpo pela penitência para que possas então ter legítima confiança. Ó louco, que pensas viver muito tempo quando não tens seguro nem um só dia. Quantos têm sido logrados e de improviso arrancados ao corpo? Quantas vezes ouvistes contar, morreu este a espada, afogou-se aquele, este outro, caindo do alto, quebrou a cabeça, um morreu comendo, outro expirou jogando. Estes se determinaram pelo fogo, aqueles pelo ferro, uns pela peste, outros pelas mãos dos ladrões, e de todos é o fim a morte. E depressa, qual sombra acaba a vida do homem? Quem se lembrará de ti depois da morte? E quem rogará por ti? Fazes já, irmão caríssimo, quanto puderes, pois não sabes quanto morrerás, nem o que te sucederá depois da morte. Enquanto tens tempo, ajunta riquezas imortais. Só cuida em tua salvação. Ocupa-te só nas coisas de Deus. Granjeia agora, amigos, venerando os santos de Deus e imitando suas obras, para que ao saíres dessa vida te recebam nas eternas moradas. Considera-te como hóspede peregrino neste mundo, como se nada tivesse com os negócios da terra. Conserva livre teu coração e erguida a Deus, porque não tens aqui morada permanente. Para lá, dirige tuas preces e gemidos, cada dia, com lágrimas, a fim de que mereça tua alma, depois da morte, passar venturosamente ao Senhor. Amém. A nossa meditação de hoje nos leva a refletir sobre a morte. Assunto que muitas pessoas fogem e não desejam ficar comentando, pois pensam que é algo que não é muito saudável para ficar se falando. Mas é muito importante que esse assunto seja falado. Nós sabemos que nós precisamos nos preparar para esse grande encontro, para este grande dia. Encontrar o nosso Salvador Jesus. E para isso, preciso andar vigilante, preciso andar atento, pois o Filho do Homem virá. Não se sabe o dia, nem a hora, nem o lugar. Mas, se eu não estiver preparado com o meu espírito, como será quando eu encontrar com Jesus? Cuide de tua alma. Cuide das suas riquezas imortais, aquelas que vão te fazer alcançar o céu. E esqueças de ficar se preocupando apenas com o aqui, o tempo inteiro querendo juntar riquezas, querendo ser ganancioso, invejoso, criando intriga entre as pessoas. Será que você terá tempo para se converter, voltar o seu olhar para Cristo e ainda se salvar? Quanto tempo perdemos em julgar, em ser ruins, enquanto poderíamos estar procurando a nossa conversão, o nosso caminho de santidade? Nós não sabemos se daqui a alguns minutos estaremos aqui novamente. Quando a noite vem, adormecemos, não sabemos se no outro dia poderemos ver a luz do mundo, a beleza que Deus sempre nos presenteia a cada manhã. Quantas mortes repentinas, infelizmente tragédias, acidentes, entre tantas outras coisas, pessoas que saem de casa para fazer os seus deveres, seus compromissos e muitas vezes não voltam mais.
Nós devemos todos os dias rezar, orar e pedir a Deus para que nos livre dessas mortes repentinas. Mas não estamos livres disso. Por isso é necessário preparar o nosso espírito e não ter medo, pois a morte vai chegar para todos. É algo que temos a plena certeza e ninguém pode fugir dela. Assim como nesse tempo da Quaresma, Jesus sofreu tudo aquilo que nós podemos reviver a cada encontro da Via Sacra, que nós rezamos nas sextas-feiras durante a Quaresma. Jesus sendo castigado, sendo humilhado, chicoteado, carregando uma cruz, com uma coroa de espinhos em sua cabeça, sabendo que ele morreria numa cruz. Mas ele não negou aquele sofrimento, se entregou de corpo, alma e espírito por cada um de nós. E muitas vezes nós não damos valor a esse sacrifício. Nós devemos nos inspirar em Cristo e nos preparar. Não sabemos como vai ser a nossa hora, se vamos cair em uma enfermidade, se vamos sofrer um acidente, não sabemos. Só pedimos a Cristo que nos dê uma boa hora, que seja sem sofrimento. Mas só alcança essa graça aqueles que creem na sua ressurreição, aqueles que acreditam no seu amor, aqueles que olham para a cruz e vê ali a salvação. Por isso, meu irmão e minha irmã, nós estamos chegando já à Semana Santa. Domingo agora iremos celebrar Domingo de Ramos. E precisamos viver com intensa espiritualidade essa Semana Santa. E para nos ajudar, nesta meditação de hoje, vamos ouvir um pouco um artigo de João Antônio Jonas Leão, que se encontra no portal A12, que fala sobre a espiritualidade da Semana Santa. Como a obra da redenção humana e da perfeição, glorificação de Deus, Cristo a realizou principalmente por seu mistério pascal, com o qual destruiu nossa morte morrendo e ressuscitando restaurou nossa vida. Por isso, nós morremos para esse mundo, mas nascemos para Cristo, vida eterna. O sagrado tríduo pascal da paixão e ressurreição do Senhor brilha como um ponto culminante de todo o ano litúrgico. Com essa afirmação, a Igreja no Concílio Vaticano II expressou a centralidade desse tempo intenso que começamos a viver, sendo os mistérios centrais da nossa fé. Muitas vezes não se tornam os mistérios centrais da nossa vida, por diferentes motivos que vale a pena serem levados em consideração. No Domingo de Ramos é comum escutar os sacerdotes animando os fiéis a viver intensamente as celebrações que se aproximam. Por que será essa insistência tão grande? Sabemos da quantidade de trabalho que eles têm nesses dias. Como pastores que são, percebem que suas ovelhas muitas vezes passam desapercebidas por aquilo que é a fonte, o núcleo, o centro capaz de dar sentido e encher de vitalidade toda uma vida. E como vem isso acontecer ano após ano? O apelo fica cada vez mais intenso. Não deixemos que esse ano seja apenas mais uma Semana Santa, que ela seja a Semana Santa. Que ela seja de verdade santa, não dependendo de nós, mas depende sim de nós que essa santidade se faça viva em cada um. Um primeiro perigo que podemos viver essa semana é entender como um simples memorial de um fato ocorrido 2000 anos atrás. Sem deixar de ser um memorial quando celebramos a Eucaristia que se atualiza o mistério de Cristo. Ele se faz presente mais uma vez. Isso também acontece na Semana Santa. E, inclusive, poderíamos dizer que é mais importante acentuar a realidade sacramental, ou seja,
de uma real atualização e vivência do mistério do que uma simples lembrança de um fato ocorrido mais ou menos 2000 anos atrás. Uma outra dificuldade que pode surgir é viver uma espécie de romanticismo pascal, que se esquece ou prefere não olhar toda a dimensão dramática e profunda do que estamos vivendo. Viver-se a Semana Santa de forma cômoda, triunfalista e, de certo modo, utópica. Parece uma Páscoa sem Calvário. E isso acontece muito se não vivemos uma experiência quaresmal intensa, na qual unimos as dores e dificuldades com as de Cristo. Afinal, se não experimentarmos em nós nada que precise ser reconciliado, salvo ou redimido, qual o sentido da ressurreição de Cristo para nós? Podemos dessa forma acabar passando por mais uma Semana Santa que não modifica muito o nosso interior. Entre muitas celebrações e trabalhos, acontece de terminar a Semana Santa e não experimentarmos essa revitalização pessoal. Pelo contrário, por estarmos muito cansados pelas longas celebrações, talvez até nos distanciemos um pouco. E, no entanto, o fundamental da Semana Santa é que frutifique em nós uma vida cristã mais intensa, uma vida espiritual mais robusta. Não deixemos que esse trido que se aproxima passe por nós sem que nos toque profundamente, que nos questione em pontos centrais da nossa vida, como a vivência do nosso batismo em suas consequências. Peçamos ao Espírito Santo que nos conduza e que seja Ele quem abra nossas mentes e corações para vivermos uma Semana Santa. Meus queridos irmãos e irmãs que estão ouvindo agora este podcast, não vamos deixar essa Semana Santa passar sendo apenas uma semana, mas é algo com muita riqueza, muita espiritualidade, algo que deve ser sentido no nosso profundo íntimo. Tem pessoas que não se importam com isso, como nosso padre disse em uma das suas homilias. Tem pessoas que aproveitam da Semana Santa para fazer dela um feriado, para poder curtir um intenso lazer. Semana Santa não é feriado, é uma Semana Santa. É o momento de voltarmos os nossos olhares para Cristo, nosso Salvador, relembrar todo o seu mistério, toda a sua trajetória. São momentos intensos que devemos ter aquele olhar de fé e não aquele olhar de, nossa, mas missas são demoradas, são tantas coisas para fazer. Não, se entregue totalmente. Entregue seu espírito, seu coração. Semana Santa é para viver a Semana Santa realmente. É para sentir tudo aquilo que Cristo sentiu naquele momento. Quem somos nós também para chegar perto desse sofrimento? Mas é dar valor. E quando eu faço isso, eu realmente vivo. A Semana Santa passa por mim como uma forma de transformação de vida. E não simplesmente como dias quaisquer, pois não é. Por isso, peça que as luzes do Espírito Santo possam iluminar a sua vida, iluminar todos aqueles que estão junto com você, para que você possa encontrar o verdadeiro sentido dessa semana. E eu tenho certeza que você poderá ver de forma totalmente diferente. E Deus não se esquece daqueles que não esquecem dele. Se eu não me preocupo com isso e fico negando, dizendo só da boca para fora que sou um católico, mas não pratico nada, quando eu estiver perante ao nosso Salvador, Ele pode não me reconhecer, pois eu não o reconheci aqui. Pense. E refletindo sobre também a questão da morte, e se hoje for o seu último dia, você estaria preparado? Por isso faço agora. Não deixe para depois. Depois,
você pode sofrer consequências que você não gostaria. Que você possa refletir muito sobre o que nós falamos aqui hoje. E que isso sirva para uma transformação na sua vida. E eu gostaria muito que você nos ajudasse para que esta mensagem possa chegar a tantas outras pessoas que precisam ouvir essa meditação de hoje. Compartilhe. Deixe sua curtida porque isso ajuda muito. E é claro, pode ficar à vontade para deixar o seu comentário também. Isso é importante. Partilhar experiências, testemunho. Deus abençoe você e a sua família. E até o nosso próximo encontro na sexta-feira.